Olá, você que nos acompanha pelo canal 4 da NET e também pelo nosso site www.riopreto.sp.leg.br. Rio Preto vive o seu Festival Internacional de Teatro, um evento muito grande, um evento que paralisa a cidade e faz dela um grande palco. E hoje a gente conversa com o ator Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, que abriu o festival com a peça Os Gigantes da Montanha. Eduardo, o Galpão já é um velho conhecido nosso e a gente recebe vocês com muita alegria. Eu queria que você comentasse um pouquinho dessa história do grupo com o Festival de Teatro de Rio Preto. É uma história bem longa, né? Na verdade, nós tivemos aqui pela primeira vez na década de 80, se eu não me engano, 87, no Festival de Teatro Amador aqui de São José do Rio Preto. Foi aqui que a gente inclusive conheceu o Gabriel Vilela, né, que depois, ele muito jovem, nós também, ele começando a despontar no teatro brasileiro, nós também, assim, e, e 5 anos depois desse encontro a gente faria o Romeu e Julieta, logo em seguida a Rua da Amargura, e coincidentemente a gente está voltando aqui ao festival, dessa vez com a nossa última parceria com o Gabriel, que é Os Gigantes da Montanha. E passamos pelo festival em várias ocasiões, né? Eu me lembro de estar abrindo o festival com o Molière Imaginário aqui nesse espaço, fazer o Tio, a saga de um herói torto aqui também, Romeu e Julieta, fazer o Pequenos Milagres, fazer Um Homem é um Homem, quer dizer, pelo menos 5 espetáculos do Galpão, esse seria o 6º, passaram por esse formato do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. Então, realmente nós somos, essa parceria é muito antiga e eu acho que a gente criou, né, um vínculo mesmo, né, não só com o festival, mas principalmente com o público de São José, né? Você pode dizer então que o festival é importante também no cenário nacional dos festivais? Ah, sem dúvida, acho que é um festival importante, né? Festival que tem uma longevidade muito grande, né? E que ele marca uma presença também muito forte dentro do cenário teatral brasileiro, né? Eu acho que é um festival bastante significativo, sim. Vocês têm mais de 30 anos de história, é um festival, é um grupo que tem inúmeras premiações. O que isso significa para vocês? É ser reconhecido dentro do teatro? Eu acho que é uma questão importante, né? Eu acho que o Galpão é um grupo que procura criar um teatro de linguagem, né? Um teatro que busca experimentar linguagens, né? E ao mesmo tempo um grupo que tem uma relação muito forte com o teatro popular, com a rua, né? Quer dizer, um teatro de muita comunicação direta com o público, né? E eu acho que isso faz um componente, um grupo de atores também que trabalha com diferentes diretores convidados, né? E eu acho que o reconhecimento do público é um fator fundamental para a própria sobrevivência do nosso trabalho, né? Eu acho que o Galpão foi um grupo que desde a sua fundação em 82 sempre prezou muito essa questão, né, de criar um teatro que ele tivesse um sentido para a coletividade, né, socialmente falando, que as pessoas se reconhecessem e reconhecessem o trabalho desse grupo como um trabalho importante, né, para a comunidade se pensar, refletir sobre si mesma, né, se divertir também, quer dizer, ser um lugar assim, né, é claro que isso existe principalmente em Belo Horizonte, que é a cidade onde nós trabalhamos e onde nós vivemos, mas também em várias cidades onde a gente está sempre circulando com os espetáculos, voltando, né, com o repertório dos nossos espetáculos, quer dizer, eu tenho certeza que aqui em São José do Rio Preto existe um público que acompanha a trajetória do Galpão ao longo desses anos todos, né? E eu acho que essa relação com o público é uma questão muito cara ao Galpão. Eu acredito que esse teatro de rua é muito característico de vocês, porque eu vi algumas coisas de vocês e a única coisa que eu vi em palco, que eu me lembre aqui, foi Pequenos Milagres. Isso, aqui foi, acho que Os Pequenos Milagres. Os outros foram todos feitos, foram representados na rua. A rua é um elemento assim muito forte no trabalho do grupo. Interfere na criação?
Interfere bastante, né, porque a linguagem é bastante diferente, né. O palco, ele já tem uma certa celebração que é um pouco diferente, né, muito instigante, muito mágica também, mas a rua eu acho que ela traz essa coisa da no processo de criação, você sempre imagina uma coisa sempre muito voltada para fora, né, expandida, né, que é uma característica muito forte do teatro de rua, né. Este é o programa FIT Primeiro Ato e aqui você sabe um pouquinho mais sobre os bastidores do Festival Internacional de Teatro. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco. Você pode assistir aos programas e às sessões da Câmara de São José do Rio Preto também pela internet. Basta acessar o site da Câmara riopreto.sp.leg.br, clicar no ícone da TV Câmara, que está na parte de baixo do site, e clicar novamente em Assista Online. Você acompanha pela internet a mesma programação da TV em qualquer lugar do mundo. TV Câmara, o canal do Legislativo. Olá, estamos de volta com o programa FIT Primeiro Ato e hoje a gente conversa com o ator Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, que abriu o Festival Internacional de Teatro deste ano. Eduardo, fala um pouquinho dos Gigantes da Montanha, que é essa montagem que abriu o festival. Os Gigantes é assim, a última peça que o Pirandello escreveu, né, ele não conseguiu concluir, é uma obra aberta nesse sentido, né, ele morre, está no hospital e ele tem uma espécie de uma premonição, assim, um delírio sobre o final da peça, e ele dita esse final da peça para o Stefano, seu filho. Isso dá à obra uma característica muito interessante, né? Uma obra aberta que, de certa maneira, os diretores, os artistas que se debruçam sobre ela têm uma certa liberdade também de criar esse final um pouco à sua maneira, né? Isso dá um sabor muito especial aos Gigantes da Montanha. É uma das peças, possivelmente talvez a peça mais poética do Pirandello, né? Acho que o Pirandello está apostando, é uma fábula, né? A história, ela é simples, né? Quer dizer, tem sempre essa coisa do teatro dentro do teatro, que é um tema tipicamente pirandeliano, né? Um meta-teatro, num certo sentido, de uma companhia decadente que está a duras penas sobrevivendo, a companhia da Condessa Ilse, e essa companhia chega a uma vila mágica, né? Uma vila dos sonhos, da fantasia, que é uma vila governada pelo mago Cotrone. E aí o encontro desses dois mundos, o Pirandello, acho que, de certa maneira, ele está discutindo qual é o possível lugar da arte, da poesia, do teatro no mundo, num mundo que é muito pragmático, governado por leis muito... enfim, economicistas, pragmáticas, né, práticas, né? Qual que é o possível lugar que ainda existe para a poesia nesse mundo, né? Acho que é uma questão extremamente, quer dizer, se isso na década de 30 já era uma questão, né? Ele está muito influenciado pelo surrealismo, pelo dadaísmo, por uma certa dissolução da linguagem, da arte, né? A arte está num momento assim, num caos muito grande, né? Que eu acho que, de certa maneira, continua ao longo de todo o século XX, né? E nesse novo século também. Então, eu acho que é uma peça que ela é muito contundente, muito atual para os dias de hoje, né? E um grande desafio também levar uma peça, né? Uma peça que não tem um enredo simples, é um enredo complexo, para o público da rua, né? E a gente tem feito essa peça não só para aberturas de festivais, por exemplo, um público que já conhece bem a convenção do teatro, mas também para públicos bem verdes, assim, em cidades que não tem teatro, viajando por Vale do Jequitinhonha, por cidades assim Isso muito do acrescenta a interior. experiência de vocês, um público que é verde, como você disse? Acrescenta muito. Eu acho que a gente tem muito a aprender com esse público, né? Um público que
Que é exatamente isso, ele tem um frescor que muitas vezes a convenção, um público já mais habituado à convenção do teatro, ele vamos dizer assim, é mais educado, entre aspas, né? Uma educação que é uma civilidade que já é moldada, né? Então quando você encontra um público que não tem não é moldado, isso te traz uma contribuição muito viva, né? Eu acho que é muito positivo isso. Você falava da facilidade de trabalhar com um enredo que não foi fechado, mas vocês trabalharam com Romeu e Julieta, que é um clássico, vocês deram uma linguagem muito própria e foi reconhecido. Fala um pouquinho sobre o Romeu e Julieta pra gente. O Romeu e Julieta foi um grande sucesso do Galpão, né? Foi uma releitura da obra, né? Da tragédia dos amantes, dos adolescentes de Verona, talvez uma das histórias mais conhecidas do mundo, né? E que a gente releu sob a ótica assim, da cultura popular brasileira e mineira, né? As canções, o cenário, o figurino, Vocês a colocaram própria uma música do encenação. Renato Mota, que ficou muito bonita. Então isso acho que deu um frescor, assim, foi muito interessante a gente quando as 2 temporadas que nós fizemos no Globe Theatre, as pessoas falavam, os ingleses falavam muito disso, olha, é uma montagem muito infiel, assim, em um certo sentido, nós jamais pensaríamos em Romeu e Julieta dessa forma, mas paradoxalmente é muito fiel ao espírito do teatro popular do Shakespeare, né? Então, eu acho que realmente o Galpão trabalha muito com esse tipo de releitura, né, recriação de clássicos, né? Os clássicos estão muito presentes. Era até isso que eu ia te perguntar. Como que um público que está acostumado com o clássico recebe essa releitura? Recebe muito bem, né? Porque eu acho que também a gente traz esses clássicos para um universo mais próximo do público, né? Então era o caso de Romeu e Julieta, né? Nós fomos ensaiar o espetáculo numa cidadezinha no interior de Minas, Morro Vermelho, e os ensaios eram feitos com o público em volta, as pessoas falavam durante o ensaio, comentavam, isso foi muito vivo para nós. Nós fizemos isso também com o Doente Imaginário, do Molière, que virou um Molière Imaginário, fizemos isso com o Homem é um Homem, do Brecht, né, que trouxemos para uma realidade mais próxima do noticiário que estava acontecendo, da invasão do Iraque, né, ou mesmo o próprio Tchekhov, né, o nosso Tio Vânia era um Tio Vânia muito próximo de Minas Gerais, né? Quer dizer, eu acho que a Rússia e Minas Gerais, a Sicília, são lugares assim muito próximos nesse sentido, assim, né? De tá num inconsciente coletivo da humanidade, né? Ou essa coisa da cultura popular, né? Tá realmente num inconsciente coletivo da humanidade, né? Então esses universos, por mais distantes que eles sejam, eles também são muito próximos, né? Eu acho que essa operação que a gente faz com os clássicos é muito nesse sentido, de também aproximar da nossa cultura popular, né? Eduardo, muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada e bem-vindos mais uma vez a Rio Preto e a gente espera se encontrar mais vezes em outras edições do festival. Foi ótimo e sempre para nós uma delícia estar aqui em Rio Preto. Muito obrigada, Eduardo. Esse é o programa FIT Primeiro Ato e aqui você acompanha então ao longo do festival entrevistas, imagens das peças que vão ficar conosco aí até o dia 30 de agosto. E para quem ainda quiser ver a programação do festival, você pode acessar o site www.festivalriopreto.com.br. Os ingressos ainda estão sendo distribuídos na Oficina Cultural Fred Navarro e você também tem muitas opções para acompanhar as peças nas ruas. A gente fica por aqui e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.